Meus amigos, boa noite. Olha, a gente chega aqui com um oferecimento do Pix do Milhão. Você vai acompanhar esse corte aqui da revista Placar, Placar no YouTube. E olha, a gente está acompanhando o jogo ali, Palmeiras e Vasco. Cara, que loucura é essa? Que loucura é essa? O Vasco, no mesmo dia que fecha, né, com a Crefisa, 20 minutos, 3-0 Palmeiras. É inacreditável. Meus amigos, é inacreditável. Mas olha só, tem um recado aqui do Pix do Milhão. Olha só, já foi. Já foi. Já saiu 100 mil reais e você pode garantir 1 milhão. Agora é a hora do milhão. Agora é a hora do milhão. Já foi 100 mil reais. Tá? Você ainda tem prêmio instantâneo. Então, cara, por exemplo, pegou 15 números, a 1,99 cada um. Você tem 15 giros para ganhar prêmio instantâneo. Não ganhou o prêmio instantâneo, ou ganhou, você ainda vai participar na sexta-feira de um prêmio de 1 milhão de reais. 1 milhão na sexta-feira, tá aqui no QR Code. Aproveite. Olha, é imperdível, é chance de resolver a sua vida. 100 mil já foi, agora 1 milhão na sexta-feira. Eu quero polêmica, viu, seu paparazzo? Eu quero saber o que está acontecendo entre Flamengo, ou precisamente, mais especificamente, entre o BAP, presidente do Flamengo, e a presidente do Palmeiras, a Leila, porque a coisa pegou fogo nos bastidores, principalmente de ontem para hoje, envolvendo a Libra, que é o grupo, é o bloco de clubes que negocia direitos de transmissão, direitos de televisão, onde está o Flamengo, onde está o Palmeiras, onde estão muitos outros clubes brasileiros. Papa, contigo. Ô, Ilan, isso aí é um problema que já vem desde da eleição da presidente do Flamengo. Né? A Leila era muito próxima do presidente Rodolfo Landim, do ex-presidente. Era óbvio que a Leila tinha uma proximidade com ele, amizade com ele, vista em tudo quanto é lugar com ele, como hoje ela foi vista com o Pedrinho lá, né, no meio dessa confusão toda, assinando uma parceria com o Vasco. Né? Hoje, inclusive, a gente já sabe que o jogo aí, né? É estranho esse jogo Palmeiras e Vasco hoje, no dia que a Estranho? Leila fecha. Por quê, Tô hein? fazendo uma brincadeira com o Garoni. Mas vamos lá, falar de coisa séria. A gente sabia, né, que tinha um bom relacionamento com o presidente Rodolfo Landim e das pretensões da Leila, inclusive, com relação à Liga, do Landim com relação à CBF, né, e as coisas não aconteceram. E o relacionamento com o BAP, ele não é bom. A verdade é essa, o relacionamento com o BAP não é bom e o Flamengo não quis continuar com um formato que estava sendo resolvido, e o Flamengo alega, inclusive teve nota oficial hoje, para a gente até abreviar, o Flamengo alega que, o que ele assinou não estava de acordo com o que foi decidido depois, que a questão que o Flamengo assinou não valia para uma decisão futura com relação ao pay-per-view. E o Flamengo discorda e entende que se não tem ali todos, se não há unanimidade na decisão, aquilo ali não é válido. Então, ela tenta fazer também essa pressão, dizer que vai tirar o Flamengo de uma liga como se fosse possível tirar o Flamengo de uma competição, e também não é possível. Tá falando besteira. Ela não pode tirar. Todos os clubes que estão na Série A têm que participar da competição. Já falei isso ontem. Então, tudo isso que ela está fazendo é muito bacana, né? Porque ela sai como boazinha, o Palmeiras sai como o rei da cocada preta, o time que defende os pobres e oprimidos, mas, na verdade, o Flamengo está ali com a sua audiência, que ela mesma, em 2015, falou, quando teve briga com o Nobre lá, né, com o pessoal lá do Palmeiras, ela falou, isso foi divulgado, amplamente divulgado. Então eu vou pro Flamengo, que é quem tem maior audiência. Ela falou isso. A Leila falou isso. Então, ela está agora se contradizendo. O Flamengo tem mais audiência, o Flamengo... Para que existe, então, a questão da assinatura do pay-per-view, que o torcedor vai lá e marca o time que ele torce? O Flamengo está no direito dele. Se eles não querem o Flamengo, eles montem uma liga sem o Flamengo negocia. O que pode acontecer é isso, o Flamengo negocia a sua cota, como está negociando já a cota internacional, né, dos jogos lá fora, da transmissão lá fora, e o Flamengo vai negociar dele, eles vão negociar deles e acabou. Paciência. O que o Flamengo alega é que o Flamengo não está tentando receber o valor anterior, o valor de 100 milhões ali que se fala e tal. O Flamengo, ele quer apenas que a repartição seja feita da forma que ele entende, ele não está saindo perdendo. E aí, a Leila, óbvio, jogando para a galera e com o apoio de outros dirigentes, querendo falar sobre isso. E eu, inclusive, vi alguns jornalistas falarem sobre a Justiça do Rio de Janeiro, né, que tomou uma decisão e tudo mais.
a gente não vê vocês mesmos cobrarem a Justiça do Pernambuco também, em 1988, quando tomou uma decisão favorável ao esporte. Então, cara, tem muitas contradições, aí o próprio São Paulo, que entra nessa briga também contra o Flamengo agora, assinou que não jogaria aqueles playoffs contra o Sport Guarani na Copa União de 87, e depois aceita uma taça de bolinhas, né? Então, são muitas contradições, né, desses dirigentes, desses clubes, que agora querem falar que o Flamengo quer voltar atrás em alguma decisão, quando, na verdade, o próprio Flamengo já trouxe essa nota hoje, deixando claro que não tá mudando nada, não mudou decisão nenhuma. O Flamengo apenas não concorda com uma decisão que foi feita depois. Inclusive, o Flamengo afirma que muitas reuniões foram feitas sem a inclusão do Flamengo. O Flamengo ia lá, colocava mais um tópico, esse tópico não era debatido, e a reunião acontecia sem o Flamengo e já vinha para ser assinado e tudo mais, sem o Flamengo ter participado daquelas decisões e sem a opção que o Flamengo incluiu. Então, são situações aí de guerra de bastidores, onde eu percebo, né, a Leila muito esperta, tentando jogar a opinião pública e boa parte da imprensa contra o Flamengo, e o Flamengo mantendo-se firme com relação a não aceitar essa partilha de valores, né, da questão do pay-per-view, porque entende que o que foi assinado não tem a ver com aquilo ali do pay-per-view, Ilan. O Raíza, estamos com um convidado especialíssimo, um especialista nessa matéria, um advogado, para tentar nos esclarecer um pouco mais, detalhar qual é a real situação, de que forma a gente pode analisar por vários ângulos a situação atual, essa envolvendo principalmente Flamengo e os outros clubes da Libra. Raíza, contigo. Pois é, Ilan, a gente fala aqui sem muito conhecimento de causa, principalmente da parte jurídica, né? Então, eu conversei com o Lucas Mourão, que está bastante ciente sobre o assunto, ele leu o processo, né? Uma pessoa que leu o processo, que é especialista e vai falar aqui com a gente sobre isso. Lucas Mourão, seja muito bem-vindo aqui ao Placar Aberto para a gente bater um papo. Você fez um fio muito interessante no X, né, falando sobre isso. Eu queria que você explicasse um pouco para a galera, nós um pouco leigos nessa parte do juridiquês, né, o teu ponto de vista, o que você viu ali do processo para a gente. Quem tem razão, Lucas Mourão? Raíssa e demais, prazer falar com vocês, obrigado pelo convite. Bom, eu atuo em mídia, liberdade de expressão e contratos, então é uma área, as duas áreas que eu atuo acaba sendo muito convergente para esse assunto tão interessante, né, do ponto de vista jurídico, a respeito do contrato, da adesão do Flamengo à Libra e da divisão dos direitos de televisão. Bom, no fim das contas, apesar de tanta polêmica, é relativamente simples. O Paparazzo estava acompanhando vocês aqui, viu o Paparazzo falando, ele falou muito bem. É relativamente simples, na verdade, essa situação. O que ficou combinado no momento da adesão do Flamengo à Libra? Ficou combinado que 40% dos direitos seria distribuído de maneira equânime entre todos os integrantes da Liga, da Libra, 30% seria por classificação na tabela do Campeonato Brasileiro e os outros 30% seria por audiência de cada clube. Porém, um detalhe muito importante, esse último item, essa última rubrica, ela ficou em suspenso. Isto é, foi acordado entre todos os clubes que essa última rubrica de 30% seria dividida conforme a audiência, porém, os critérios para a aferição dessa audiência seriam tomados depois em assembleia futura a ser agendada e marcada e realizada pelos integrantes da Libra. Com uma condicionante muito importante: qualquer dos integrantes teria poder de veto em relação a essa rubrica na forma de divisão que seria estabelecida. O que aconteceu, né, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decisão monocrática em sede de tutela cautelar? O que aconteceu foi que foi tomada uma decisão por maioria, sendo que Flamengo e Volta Redonda votaram contrariamente à tese que estava sendo estabelecida ali pela Libra. Isto é, não havendo unanimidade, qualquer decisão, mesmo que fosse por ampla maioria, seria irregular, seria no limite ilegal e não causaria efeitos. Estabelecendo isso, portanto, ilegal e irregular a tomada de decisão da Libra, sendo por maioria e não por unanimidade, conforme manda o estatuto da associação da Libra,
o Flamengo tentou abrir a negociação durante os últimos meses, tentando estabelecer um acordo entre as partes. Mesmo com a decisão tomada por maioria, o Flamengo chegou a fazer algumas ofertas, pelo que consta. Não sendo possível chegar a um acordo, a única possibilidade que sobrou foi o Flamengo ir até a justiça e dizer, olha, a decisão foi tomada por maioria ela não pode ser tomada, só poderia ser por unanimidade, portanto, essa decisão ela é nula de pleno direito, ela é inválida e precisa ser reformada, precisa ser reconhecida como tal. E pediu, portanto, à justiça que essa parte, esses 30% relacionados à audiência, fosse pago pela Globo, continua sendo pago, mas numa conta especial da justiça. De modo que, enquanto se discute esse problema, esse valor vai ficar lá retido. O argumento do Flamengo é o seguinte, se esse valor for distribuído nessa modalidade incorreta que está sendo fixada por maioria pela Libra, o Flamengo eventualmente pode perder esse dinheiro se futuramente for reconhecido que ele tem direito a uma parcela maior. Né? Então, em primeira instância, em primeiro grau, o Flamengo, inclusive, perdeu, tá? Não foi concedida essa tutela antecedente, essa tutela cautelar, mas o Flamengo recorreu e, em segundo grau, a desembargadora, eu tenho até o nome dela anotado aqui em algum local, a desembargadora Lúcia Helena, ela reconheceu o direito do Flamengo e determinou que o pagamento fosse feito numa conta judicial enquanto se discute o mérito da questão. Lembrando que eu também vi o Paparazzo falando que alguns comunicadores, alguns jornalistas lançaram algumas suspeitas sobre a Justiça do Rio de Janeiro. É bom dizer o seguinte, embora essa tutela cautelar antecedente esteja sendo analisado, como deve ser mesmo, pela Justiça do Rio de Janeiro, o mérito da questão será analisado por uma Câmara Arbitral, que é uma entidade privada, escolhida pelos clubes, assim foi estabelecido no próprio Estatuto da Libra, que vai analisar o mérito e dizer, afinal, quem tem ou quem deixa de ter razão. No fim das contas, Raíssa, a situação é muito simples. A Libra, a toda evidência, tomou uma decisão por um quórum incorreto, que não poderia ser tomado. E o Flamengo está dizendo, olha, a gente precisa chegar a um acordo que seja unânime para que esse valor seja melhor distribuído. E aí um dos argumentos de mérito do Flamengo, já encerrando aqui, estou falando demais, advogado é fogo. Um dos argumentos de mérito do Flamengo é o seguinte, olha, minha torcida representa 47% do total de torcedores dos clubes da Libra. E eu estou nessa decisão irregular tomada pela organização, eu estou recebendo o correspondente a 20%. Então, ainda que se pudesse ter uma flexibilização por parte do Flamengo, o argumento do clube é que há uma defasagem muito grande, né? Menos da metade daquilo que o Flamengo entrega para a Libra em relação àquilo que ele está recebendo, que ele iria receber da Libra. 47%, doutor Lucas Mourão, primeiro obrigado pelas explicações, mas 47% se refere ao número de venda de pay-per-view, né? O Flamengo é responsável pelo percentual de 47% das vendas de pay-per-view, que obviamente dizem respeito também ao faturamento dos clubes, seja através da Libra, seja através de qualquer que seja o bloco de venda de direitos de jogos. Doutor, eu entendi em relação ao dinheiro bloqueado, em relação aos valores que o Flamengo solicitou na justiça que fossem bloqueados, os repasses da Globo para os clubes. A minha pergunta, e eu li algo a respeito disso hoje, é o seguinte, os valores de fato estão todos bloqueados ou houve algum repasse nesse tempo que acabou, digamos assim, furando esse bloqueio e que gerou uma insatisfação do Flamengo em relação a isso? Uma parte acabou sendo paga, né? Como os pagamentos são periódicos, uma parte acabou sendo paga e, eventualmente, o Flamengo pode, se reconhecida de fato a irregularidade dessa decisão por maioria, como a gente estava mencionando, o Flamengo pode, inclusive, eventualmente, ingressar com uma ação para reparação de perdas e danos contra a própria Libra. Mas isso é um papo para outro momento, a gente não sabe exatamente qual o tamanho desse prejuízo, desse problema, se é que ele houve. O fato é que foi realmente pago uma parte disso, como são periódicos. A partir do momento em que a Justiça determina o pagamento em juízo, né, em sede judicial, numa conta bancária do Poder Judiciário, aí sim que esses pagamentos ficam travados. Na verdade, eles ficam travados para o destinatário, né? A Globo, que é a detentora dos direitos, continua fazendo os pagamentos regularmente, não muda nada em relação a isso, porém esse valor fica represado para os destinatários até que se resolva essa questão. O que pode ser mais eficiente é que os clubes, os membros da Liga, inclusive o Flamengo, sentem e resolvam essa questão por meio de acordo. Talvez seja a forma mais eficiente de chegar a um consenso. Tá, Papa, alguma detalhe, pergunta, Ilan,
Não, é só para incluir que o importante falar isso. O Flamengo não está confiscando dinheiro de ninguém. O Flamengo está evitando de tomar calote. Porque nessa decisão, o Flamengo está com as provas a seu favor, que foi feito de forma arbitrária e que se não há unanimidade, não vale aquilo ali. O Flamengo está se resguardando porque, à medida que chegue nos cofres desses clubes que sequer o Flamengo não consegue nem receber a venda de jogador, caso do Internacional, por exemplo, que agora o CNRD está tentando resolver, o Flamengo tem que se resguardar. O Flamengo não é o vilão no futebol brasileiro. Na verdade, o Flamengo está se resguardando para não perder esse dinheiro. E depois que for para o cofre dos clubes, é difícil receber. E uma outra coisa, eu conversei com o BAP aqui, o BAP mandou para mim aqui uma mensagem, 40% divisão igual entre todos. Tá ok, o Flamengo entende, ok? O BAP mandou aqui para mim, 30% divisão performance esportiva. Ok, eu entendo. 30% divisão pela relevância de cada clube. Quiseram inventar um critério com uma cesta de informações que apontava para metade do que é a audiência do clube no pay-per-view. O Flamengo não vai aceitar. Incluíram isso depois. Ele está falando para mim aqui. Ele não está contra o que o Landim assinou. Ele não está contra nada. O que o Landim assinou, inclusive, ele não quer mexer nisso. Ele criticou, ele achou que não era bom para o Flamengo naquele momento, mas ele entende, doutor, que o Flamengo tem que brigar pelo que foi mudado depois sem que o Flamengo aceitasse. Correto?